Você já esteve em um jantar de família que de repente se transformou em um campo de batalha político? Uma simples diferença de opinião escala para acusações e mágoas, e você se pergunta como tudo ficou tão pessoal. A verdade é que essa reação intensa não é uma falha de caráter, mas um eco de nossos instintos mais antigos de sobrevivência, gravados em nosso DNA. A base psicológica para essa hostilidade remonta à nossa história evolutiva. Por milênios, a sobrevivência humana dependeu da coesão de pequenas tribos. Pertencer ao grupo, compartilhar suas crenças e seguir suas normas era sinônimo de segurança. O cérebro que questionava demais ou se desviava do consenso do grupo corria o risco de ser expulso, o que equivalia a uma sentença de morte. Hoje nossas tribos mudaram, mas a fiação cerebral permanece a mesma. Nossos grupos são partidos políticos, times de futebol, comunidades online ou correntes filosóficas. Quando alguém desafia uma crença central da nossa tribo, nosso cérebro primitivo não interpreta isso como um debate de ideias, mas como uma ameaça direta à nossa segurança e ao nosso pertencimento, ativando um poderoso instinto de defesa. Nosso cérebro libera hormônios como a ocitocina, que fortalecem os laços com quem pertence ao nosso grupo, ao mesmo tempo em que podem aumentar a desconfiança e a hostilidade em relação àqueles que estão do lado de fora. Odiar quem pensa diferente, em um nível neurológico, era uma estratégia de proteção, mas essa programação ancestral é apenas o começo da história. Nossos cérebros não apenas reagem a ameaças externas, eles ativamente constroem fortalezas ao redor de nossas crenças. Existe um poderoso mecanismo mental em ação, um filtro invisível que molda a realidade para garantir que o mundo que vemos seja exatamente aquele que já esperamos ver, tornando qualquer visão contrária quase incompreensível. Este filtro invisível que protege nossas crenças é conhecido na psicologia como viés de confirmação. É um atalho mental que nos leva a buscar, interpretar e lembrar de informações que validam nossas opiniões pré-existentes. Ao mesmo tempo, ele nos faz ignorar, desacreditar ou esquecer qualquer evidência que possa nos contradizer. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Essa tendência é reforçada pela teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger. Quando somos confrontados com fatos ou argumentos que chocam com nossas crenças mais profundas, sentimos um desconforto psicológico intenso. Para aliviar essa tensão, é cognitivamente mais fácil rejeitar a nova informação como falsa ou irrelevante do que reconstruir toda a nossa visão de mundo. Um processo doloroso e exaustivo. Observe este padrão em sua vida digital. Os algoritmos das redes sociais são projetados para nos manter engajados, mostrando-nos conteúdos que reforçam o que já acreditamos. Isso cria bolhas e câmaras de eco, onde nossas visões são constantemente validadas e as perspectivas opostas são apresentadas como absurdas ou mal intencionadas. A polarização não é um acidente, mas uma consequência do design. Cientificamente, o viés de confirmação é uma estratégia de economia de energia. Avaliar criticamente cada nova informação e estar disposto a mudar de ideia exige um enorme esforço metabólico do cérebro. Manter-se em nossas crenças é o caminho de menor resistência. É um mecanismo de eficiência cognitiva com um custo social altíssimo, pois aprofunda as divisões e impede o diálogo genuíno. Então nosso cérebro está preparado para a vida em tribo e filtra ativamente a realidade para evitar o desconforto. O problema se agrava quando o próximo passo acontece, quando nossas opiniões deixam de ser apenas ideias que temos e se fundem com a essência de quem acreditamos ser. O debate deixa de ser sobre fatos e se torna uma batalha por nossa própria identidade. A verdadeira razão pela qual a discordância se transforma em ódio é que, muitas vezes, não conseguimos separar nossas ideias de nossa identidade. Uma crítica a uma crença política ou filosófica que defendemos não é ouvida como um questionamento lógico, mas sentida como um ataque pessoal, uma invalidação de nosso caráter, nossa inteligência e nossa própria existência. Nós não temos uma ideia, nós somos a ideia. A teoria da identidade social, proposta por Levi Tajfel e John Turner, explica esse fenômeno. Nós derivamos uma parte significativa de nossa autoestima dos grupos aos quais pertencemos. Quando o nosso grupo é elogiado, nosso ego se infla. Consequentemente, quando as crenças do nosso grupo são atacadas, isso é percebido como uma ameaça direta ao nosso valor pessoal, e reagimos com fúria. Este processo é visível na linguagem que usamos para descrever o mundo. Falamos em termos de nós contra eles, criando uma narrativa moral em que nosso grupo é virtuoso, inteligente e bem-intencionado, enquanto o outro grupo é ignorante, malicioso ou simplesmente mau. Essa simplificação binária transforma oponentes intelectuais em inimigos morais, tornando o ódio uma resposta quase justificada. Quando nossas convicções mais profundas são desafiadas, nosso cérebro reage da mesma forma que reagiria a um perigo físico,
A resposta de lutar ou fugir é acionada, sequestrando nosso córtex pré-frontal, a sede do pensamento racional e da lógica. Com a razão desligada e o instinto de sobrevivência no comando, a comunicação produtiva se torna impossível. Paramos de ouvir para compreender e passamos a ouvir apenas para identificar fraquezas e formular contra-ataques. Entramos em um modo de combate verbal. No entanto, existem estratégias testadas para romper este ciclo vicioso e reabrir as portas para um diálogo real e significativo. O ciclo de combate verbal começa porque ouvimos para responder, não para entender. O primeiro passo para construir uma ponte sobre o abismo da discordância não é provar que você está certo, mas sim neutralizar a sensação de ameaça no outro. A chave não é vencer a guerra, mas convencer o outro de que você não é o inimigo, e sim alguém que busca compreensão. Uma das estratégias mais poderosas para isso é a escuta ativa, uma técnica desenvolvida pelos psicólogos Carl Rogers e Richard Farson. Não se trata apenas de ficar em silêncio enquanto o outro fala, é um processo engajado de refletir o que você ouve, parafraseando os pontos principais para garantir que você entendeu corretamente e validando os sentimentos por trás das palavras. Imagine uma discussão onde, em vez de dizer "isso não faz o menor sentido", você diz "deixa eu ver se entendi". Essa mudança simples transforma a dinâmica de um confronto para uma colaboração. Você demonstra respeito e faz a outra pessoa se sentir ouvida, o que é um desejo humano universal. Esta abordagem funciona porque envia um sinal de segurança para o cérebro da outra pessoa. Ao se sentir compreendida e respeitada, a atividade na amígdala diminui e o córtex pré-frontal pode voltar a funcionar plenamente. Você está essencialmente desescalando o conflito em um nível neurológico, criando o espaço mental necessário para que o pensamento racional e a abertura possam emergir. Ouvir ativamente é o primeiro e mais crucial passo, mas sozinho não é suficiente. Para realmente construir pontes, a mudança mais profunda deve acontecer dentro de nós mesmos. Precisamos ter a coragem de direcionar o holofote da dúvida para nossas próprias certezas mais queridas, nos tornando detetives de nossas próprias mentes e caçadores das evidências que fomos programados para ignorar. A jornada para superar o ódio ao diferente exige um ato de imensa coragem intelectual. Buscar deliberadamente as evidências que podem provar que estamos errados. É um movimento contraintuitivo que vai contra a nossa programação neural. Em vez de construir muros mais altos para proteger nossas crenças, devemos ter a audácia de procurar as rachaduras em nossas próprias fundações e explorar com curiosidade. Psicólogos e filósofos chamam essa prática de busca por evidências desconfirmatórias. É o pilar do método científico e um antídoto poderoso para o viés de confirmação. A pergunta a ser feita não é o que prova que estou certo, mas sim qual informação, se fosse verdadeira, me forçaria a reconsiderar minha posição. Essa simples mudança de perspectiva abre a porta para o verdadeiro aprendizado. Uma maneira prática de aplicar isso é consumir de forma intencional conteúdo de alta qualidade produzido por pessoas com quem você discorda. O objetivo não é entrar em debates acalorados em sessões de comentários, mas sim entender os argumentos mais fortes e bem fundamentados do outro lado. Leia o livro de um autor que você despreza, ouça a palestra de um intelectual que o desafia. Este processo de caçar provas contra si mesmo é inerentemente desconfortável. Ele nos força a encarar a dissonância cognitiva de frente, a sentir a tensão de manter duas ideias conflitantes na mente. A questão que surge naturalmente é como podemos gerenciar esse desconforto interno sem ceder à tentação de recuar para a segurança e o conforto de nossas velhas certezas. O desconforto que sentimos ao ter nossas crenças desafiadas não é um sinal de que algo está errado, é o sinal de que o crescimento está acontecendo. O objetivo não é eliminar a dissonância cognitiva, mas aprender a tolerá-la e a vê-la como um catalisador para a evolução pessoal. É a dor muscular da mente, indicando que estamos ficando mais fortes, mais flexíveis e mais sábios. Estratégias testadas, como a prática da atenção plena, são extremamente eficazes aqui. Quando sentir a raiva defensiva ou a ansiedade surgindo durante um debate, faça uma pausa. Observe a emoção sem julgamento, como uma nuvem passando no céu. Diga a si mesmo: estou sentindo defensividade agora. Essa simples pausa cria um espaço precioso entre o gatilho e sua reação automática. A análise científica mostra que a prática regular de atenção plena fortalece as conexões neurais com o córtex pré-frontal. A parte racional do cérebro, enquanto diminui a reatividade da amígdala, você está literalmente treinando o seu cérebro para ser menos reativo e mais responsivo. Está construindo a capacidade de manter a calma e a clareza,
mesmo quando suas ideias mais sagradas são postas à prova. É fundamental ser realista sobre este processo. Não é uma solução rápida ou uma habilidade que se adquire da noite para o dia. É um treinamento contínuo. Nas primeiras vezes que você tentar tolerar o desconforto, seu instinto gritará para que você volte à segurança do seu ponto de vista. A chave não é a perfeição, mas a persistência e a autocompaixão em cada tentativa. Treinar nossa própria mente para lidar com o conflito interno é metade da batalha. A outra metade envolve olhar para fora e cultivar uma compreensão genuína pela pessoa do outro lado do debate. Afinal, é incrivelmente difícil odiar alguém quando você se esforça de verdade para entender o mundo através dos olhos dessa pessoa. Reconhecendo a jornada que a levou até suas conclusões. Para transcender o ódio, precisamos construir a ponte da empatia. Mas não se trata apenas da empatia emocional, que é sentir o que o outro sente. Trata-se de algo mais profundo e desafiador. A empatia cognitiva, esta é a habilidade de compreender o que o outro pensa e, mais importante, por que ele pensa daquela maneira, mesmo que você discorde veementemente. A base psicológica da empatia cognitiva é a capacidade de suspender temporariamente seu próprio julgamento para reconstruir o modelo mental de outra pessoa. Envolve questionar quais experiências de vida, valores, medos e fontes de informação moldaram a perspectiva dessa pessoa. É um exercício intelectual que nos tira da nossa própria cabeça e nos transporta para a realidade do outro, promovendo a compreensão. Uma estratégia poderosa para desenvolver essa habilidade é o teste de Turing ideológico. Tente articular o ponto de vista do seu oponente para si mesmo ou para um amigo, com tanta clareza, força e convicção que um observador não conseguiria dizer que você não acredita naquilo. Este exercício força você a encontrar os pontos mais fortes e lógicos no argumento deles. A análise científica deste processo revela que ele ativa redes neurais associadas à teoria da mente, a capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas. Em vez de ativar os circuitos de ameaça e conflito, você engaja as áreas do cérebro responsáveis pela tomada de perspectiva e pela cognição social, o que inerentemente diminui a hostilidade e o tribalismo. Ao dominar a escutativa, a busca por desconfirmação e a empatia cognitiva, transformamos o conflito em uma oportunidade de crescimento. No entanto, é crucial manter uma perspectiva realista. Esta é uma jornada árdua e contínua, e os resultados não são imediatos nem garantidos. A transformação exige paciência, humildade e uma dedicação constante ao processo de se tornar uma pessoa melhor. Mas é vital entender que a mudança real não vem de uma revelação súbita, mas de um compromisso disciplinado com um processo longo e por vezes frustrante. O objetivo deve ser o progresso consistente, não a perfeição instantânea. Você vai falhar nesta jornada. Haverá momentos em que a emoção tomará conta, em que você cairá de volta nos velhos padrões de raiva, certeza e julgamento. A verdadeira medida do crescimento não é nunca mais sentir isso, mas sim diminuir o tempo que você leva para reconhecer seu estado e, conscientemente, escolher uma resposta mais construtiva e compassiva. Para tornar este processo gerenciável, comece pequeno. Não tente resolver a maior discórdia da sua vida na primeira tentativa. Pratique as habilidades de escuta ativa e empatia cognitiva em conversas de baixo risco, sobre tópicos como filmes, músicas ou planos para o fim de semana. Construa sua confiança e fortaleça os novos músculos mentais em um ambiente seguro antes de enfrentar os grandes desafios. Esta abordagem gradual tem um sólido respaldo científico no princípio da neuroplasticidade. Cada vez que você escolhe a curiosidade em vez da certeza, a empatia em vez da hostilidade, você está fisicamente reconfigurando seu cérebro. Você está fortalecendo novas vias neurais, que com o tempo e a repetição tornarão essas respostas mais abertas e ponderadas o seu novo padrão automático. Este esforço pessoal para reconfigurar nossas reações é profundamente transformador e pode melhorar drasticamente nossos relacionamentos. Parte da sabedoria é também reconhecer nossos próprios limites. Algumas discordâncias são tão profundas ou estão tão entrelaçadas com traumas que as melhores técnicas de comunicação sozinhas podem não ser suficientes para curar as feridas. Reconhecer os limites de nossas próprias capacidades é um passo crucial no caminho do desenvolvimento pessoal. As estratégias que discutimos são imensamente úteis para navegar as complexidades das interações humanas diárias, mas elas não são e não devem ser um substituto para ajuda profissional qualificada. Saber quando pedir ajuda é um sinal de força e autoconsciência, não de fracasso. Se os entendimentos em sua vida levam consistentemente a um sofrimento emocional severo,
como ansiedade paralisante, ataques de pânico ou episódios depressivos, é fundamental procurar o apoio de um profissional. Um profissional de saúde mental pode ajudá-lo a explorar as raízes mais profundas de certas crenças e reações emocionais que muitas vezes estão ligadas a experiências passadas e traumas de uma forma que as estratégias de autoajuda sozinhas não conseguem alcançar. A verdade é que transformar nossa relação com o desacordo é a prática de uma vida inteira. É uma mudança fundamental de paradigma, de ver aqueles que pensam diferente como adversários a serem derrotados, para vê-los como seres humanos complexos, com experiências distintas das nossas. É sobre escolher a conexão em vez do conflito, a compreensão em vez da vitória. O objetivo final não é criar um mundo onde todos concordem, pois isso seria monótono e estagnado. O verdadeiro desafio, a verdadeira utopia, é construir um mundo onde possamos discordar profundamente sobre as coisas que mais importam, e ainda assim tratar uns aos outros com dignidade, respeito e até mesmo afeto. Essa jornada transformadora começa e termina dentro de cada um de nós. Clicar no botão de inscrição é o primeiro passo para se juntar a uma comunidade que valoriza a curiosidade e o pensamento crítico acima da certeza cega. Vamos crescer juntos, desafiando nossas próprias convicções para alcançar uma compreensão mais profunda. Até a próxima.